Estar aqui nessa manhã, mais um congresso de mulheres, mais um evento, uma mulher segundo o coração de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de Ivete Fernanda, né? Mais esse desafio. Obrigada, Poliana, por estar aqui nessa manhã. Deus continue abençoando sua vida. Recebi de Deus. Quem recebeu de Deus ontem aqui? Aprendemos que hebreu não mata hebreu. Aprendemos que tem que virar para nascer. Está tudo anotado. Tem muita coisa de Deus aqui que Deus falou ontem. Eu acredito que todo esse ambiente aqui, irmãos, tem um significado muito grande. Eu já recebi confirmações dessa palavra nessa manhã aqui durante o culto. E eu sei que Deus tem uma palavra ao teu coração. Queria que você se colocasse de pé. Deus falava comigo que é manhã de libertação. Deus vai, e não foi por acaso que essas gaiolas estão aqui. Deus vai abrir gaiolas aqui nessa manhã. Todos os textos que foram lidos aqui estavam aqui dentro do esboço. Salmo 124. Não é bom que o homem fique só, e tudo que Deus fez era muito bom. Poliana deu uma entrada hoje no Gênesis de novo. É justamente sobre isso que eu quero pregar. E eu queria que você abrisse a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Vamos falar de uma mulher nessa manhã que eu acho que a maioria de nós aqui já falou mal dela em algum momento da vida. Como é o nome dela? Que Deus tenha misericórdia da vida de Eva. E da nossa língua quando falamos sobre ela. Quem aqui já disse a frase: quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa com ela. Cutuca alguém e diga assim: se você soubesse o quanto que você e eu somos parecidas com ela. Glória a Deus. Quem achou Gênesis capítulo de número 2, verso 18? Diz a Bíblia: então declarou Yahvé o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Verso 21. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí e fala assim: Senhor, protege o meu coração nessa manhã e coloca as armas necessárias para que eu continue firme na tua presença, porque toda serpente que tentar conversar comigo a partir de hoje não terá vez, porque o leão da tribo de Judá é mais forte do que qualquer outra coisa sobre a face dessa terra. Podeis sentar, queridos. Glória a Deus. Eu quero já dizer que a gente já está vivendo esse tempo, né, de mesa. Eu fui convidada um tempo atrás para comer uma jabá com aipim, né, na casa de uma irmã. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu nunca vi uma jabá tão arrumada. Uma mesa assim, posta, cheia daqueles guardanapos, assim, com anel, aquela coisa, né? Eu me senti tão importante. Eu falei: tudo isso por causa de uma jabá? Ela: não, é por causa de Jesus. E aí ela foi falando, né, Poliana, aquilo que vocês estavam experimentando, a irmã Ângela. Deus abençoe, querida. E a gente sentiu a presença de Deus ali, através daquela mesa. Falei: menina, onde é que você achou tanto dinheiro para enfeitar essa mesa sua aqui? Ela disse: olha, eu tinha muita coisa guardada, e como é bom a gente perceber a palavra indo para a prática. Queridos, quando Deus falava comigo sobre esse congresso, foi um dia quando a gente retornou da aldeia. Ivete tinha falado comigo sobre o convite. Ela falou assim: não me responda agora, vá para casa e ore ao Senhor. E na hora que ela falou comigo, eu estava pronta para dizer uma palavra de não. Não estava num momento bom. E eu disse para Deus: Deus, eu não quero pregar. E eu já ia responder. Ela disse: vai para casa e ora ao Senhor. E eu fui para casa, e na hora que eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, Deus falou comigo: você vai pregar sobre Eva, e essa é a palavra.
Cheguei aqui na igreja, na EBD de manhã, ainda brinquei com ela. Eu falei, eu tenho medo de você quando você fala umas coisas, porque Deus me entregou a palavra e foi jorrando assim. Eu tomava banho, acho que o mistério é quando a gente toma banho, né? Eu tomava banho, a palavra ia vindo, eu saí do banheiro para anotar algumas coisas. E eu falei, Deus, é essa palavra mesmo que o Senhor quer falar ao meu coração? E eu disse, eu poderia pensar em qualquer outra mulher da Bíblia para dizer que era segundo o teu coração, menos essa. Porque a gente tem uma visão distorcida de quem ela é, porque ela errou. Porque a gente tem uma visão distorcida da beleza que o Criador colocou sobre ela por uma falha, por um momento de pecado, por um momento de erro. E o Senhor falava ao meu coração, a primeira mulher da Bíblia, segundo o meu coração, foi aquela que saiu do meu coração para eu materializar na terra. Eu preciso que você entenda nessa manhã, Deus falou comigo sobre origem, falava comigo sobre identidade. Antes de você ser concebida por um homem e por uma mulher, você já era a ideia no coração de Deus. Você poderia ter nascido homem, mas você não é homem. Você poderia ter nascido mulher para aqueles que são homens, mas você não é mulher. Por quê? Porque Deus pensou em você exatamente desse jeito. Grande desse jeito, baixa desse jeito, falando alto desse jeito, ou falando mais baixo desse jeito. A mulher é ideia, você é uma ideia no coração de Deus, querida. E o Senhor falava muito comigo isso, porque a Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E a cena do Gênesis para mim é perfeita, porque Deus vai criar todas as coisas. E Ele vai pensar com a eternidade e vai dizer, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu tenho uma imagem perfeita de que Deus é muito lindo. Você também? Se alguém disser que Jesus é feio para mim, meu irmão. Porque a beleza não está apenas naquilo que se vê, mas principalmente naquilo que a gente conquista e aquilo que a gente atrai para a nossa vida. E você e eu fomos chamados conforme a imagem e a semelhança do Senhor, com duas naturezas, terrena e celestial, gerados primeiro na eternidade para depois materializar na terra. Deus um dia sonhou com a criação. Quem aqui ama a natureza? As cachoeiras são lindas, os animais são incríveis, irmãos. É tanta onça, é tanto tipo de pássaro, são tantas coisas, é tanto tipo de planta que a gente vai morrer e não vai saber do que se trata. E Deus olhou e disse, está faltando alguém aqui, está faltando alguma coisa aqui. Vamos gerar algo diferente, vamos gerar alguém que pode conversar com a gente, vamos gerar alguém que pode ter a essência do céu sobre eles. E aí Ele idealiza o homem e a mulher. O homem é formado do pó da terra com o sopro. Deus joga de dentro de si algo no homem. A mulher, Deus olha e diz, não é bom não que esse homem ande só não. Vou fazer uma ajudadora. Tem tanta piada sobre mulher aí, né? E depois que Deus criou a mulher, Deus nunca mais descansou, diz o povo. O povo diz aí, feliz era Adão que não tinha sogra. É tanta conversa sobre a área de mulher. E Deus olhou para o Gênesis, para o Éden e diz, eu estou vendo que o boi tem a vaca. Eu estou vendo que os outros bichos têm um ser que corresponda, mas Adão está só. Adão nunca tinha pensado nessa ideia, irmãos. Eu não imagino Adão no Éden questionando porque era o paraíso, Deus, porque só eu não tenho aquela que está comigo. Mas Deus olhou e diz, eu vou levantar uma mulher que corresponda, vai ser ajudadora, vai ser auxiliadora. Só que eu preciso dizer isso, e o Eterno dizia isso ao meu coração nessa manhã. Eva não foi só criada para Adão, Eva foi criada para uma missão. E a missão era ser uma doadora de vida, uma mulher que seria gerada dela muita semente sobre a terra. Não era só para um capricho de um homem, não era só para satisfazer as necessidades físicas de alguém. Mas Deus olhou e disse, essa mulher ainda vai me dar resultado. Se eu juntar vai dar tudo certo. E a Bíblia vai dizer que Deus faz isso. E aí eu queria perguntar para você. Você já se imaginou sendo a primeira mulher? Eva, Brenda, nunca seria sua cliente, porque ela não precisava de roupa.
Não tinha problema com sapato, porque ela não usava sapato. Paraíso não existia isso, irmãs. Só as irmãs acredito que vão dar um glória. Eva não usava sutiã e nem precisava dele. Oh, Deus. Tem algumas que já chegam em casa assim, né? Livre. Era uma mulher livre. Era uma mulher totalmente voltada àquilo que Deus queria. Única. Modelada a partir de um osso que só Deus para fazer, irmãos. Costela. Primeira cirurgia, o primeiro cirurgião plástico no Éden. Deus faz o homem dormir e faz uma incisão nele, retira uma parte dele. De um osso que talvez alguns menosprezam. O século atual tenta menosprezar o valor da mulher, dizendo é capacho, é embaixo. E não é verdade isso, não é uma verdade bíblica. Deus escolheu um lugar, um osso que protege o que dá vida. A costela protege o pulmão, a costela protege o coração. Ela apoia outros órgãos. E era o Senhor olhando e dizendo: eu vou tirar de um lugar forte, para que ela saiba que ela também é especial. Com detalhes que só Deus mesmo pode ter criado, irmãs. E aí ontem, quando eu fui orar depois do evento aqui, pensando ainda, ruminando a palavra, Deus falou comigo assim: lembra da paleta? Eu falei: é tudo que a gente queria esquecer dessa paleta, Senhor. Oh, Deus. Graças a Deus todo mundo aqui é crente, não precisou xingar a Ivete. Mas ontem Deus, Ele me fez refletir sobre algo. Eu não vi aqui na igreja ontem ninguém com uma roupa repetida. Vários tons diferentes. Dentro de um limite que foi estabelecido, mas todo mundo estava diferente, sim ou não? Talvez se não tivesse paleta, e não é difícil achar em Itabuna roupa igual, e a gente volta e meia se bate aqui com as roupas iguais, né? Mas ontem foi diferente. Cada uma de nós aqui olhou o modelo uma da outra, né? E quem sabe pensou assim: eu nem pensei nesse tipo de detalhe. Algumas aqui já me inspiraram, já vi aqui umas roupas arrumadas, irmãos. Eu falei: rapaz. E o Senhor falava, eu falei: Deus, por que o Senhor está me lembrando da paleta? Aí Ele disse assim: porque nada nesse congresso está por acaso. E eu não tinha mais a foto da paleta e fiquei mandando mensagem. Mandei para a Brenda, mandei para a Vitória: me manda essa foto da paleta. E elas me mandaram hoje de manhã. E aí eu falei: Deus, por que o Senhor está falando isso? Ela diz: olha, para a paleta tem um limite, tem 5 cores nela. E ela pode ir daqui até aqui. Aí Deus falava comigo: se elas entendessem que espiritualmente é isso que eu quero fazer na vida delas. São modelos diferentes, mas com o mesmo padrão do céu estabelecido. E eu perguntei para o Senhor, Ele diz: Rayane, olha a paleta. Quando eu olhei tinha 5 cores. Eu disse: Rayane, você sabe o que significa o número 5 na Bíblia? Eu falei: não, Deus. Ele disse: bondade, favor e graça. Nessa manhã o Espírito de Deus está dizendo: você é única como Eva foi. Você é uma mulher gerada no coração de Deus. Única. Levante a tua mão para o alto e diga: eu sou o único exemplar de mim mesma. Não tem test drive, não tem amostra grátis. Você é você, minha irmã. A primeira mulher não teve infância, não teve adolescência, já nasceu adulta. Não teve mãe, não teve passado. Fiquei pensando e fui estudar diante de Deus quem era essa mulher. Não tinha instrução. A primeira mãe da Bíblia que não sabia como ser mãe. A primeira esposa que ninguém instruiu ela a ser esposa, Poliana. Hoje a gente faz tantas coisas, mentoria, aconselhamento, mas Eva não teve isso. Ela foi colocada em um lugar de perfeição. E tudo bem por isso, né? Eva não tinha amiga. Era só ela e Adão e Deus. E tudo bem, e o Senhor, cada detalhe da vida de Eva, Deus foi falando algo comigo. Tudo bem, porque a gente também não precisa ter tudo aquilo que a gente quer. E nem sempre nós seremos tudo que a gente queria ser. Eva não teve essas coisas, nem por isso era uma mulher infeliz. Ela vivia no paraíso.
O nome dela no original, querido, significa doadora de vida. Deus está conectando as mensagens. Olha o que Deus falou ontem. E Deus quer gerar mulheres neste lugar. A gente dizia e orava por esse congresso que seria um divisor de águas na vida de alguém. Eu não acredito que tu vai receber tanta porção de Deus para quando chegar na próxima reunião de mulheres tu não comparecer aqui. O céu está dizendo para você: toma o teu lugar no Senhor. Não podemos viver apenas de moveres. Não podemos viver apenas de manifestações e manifestações. Ele está dizendo: eu te chamei para doar vida aonde você passar. E é interessante isso, porque Deus vai criar a primeira para determinar as próximas, né? Quero ver a medicina poder dizer e colocar dentro de um útero da mulher dizendo: vai sair, é homem ou mulher. Só quem determina é Deus. E até essa questão de pessoas hoje dizem muito sobre isso, né? Tem mais mulher sobre homem na terra. E eu acredito que Deus tem um propósito, porque a semente ela não pode deixar de germinar, querida. Só que tem mulher que se sente tão mal porque ela não tem a capacidade de gerar filhos físicos. E a pior esterilidade é aquela que vive para si mesma. A maior causa de alguém frutífero é aquele que retém a semente que deveria ser liberada. Então, a gente vai aprender nessa manhã com a primeira mulher da Bíblia, que foi a primeira esposa, mãe, foi a primeira sogra, porque caiu em casa. Eva soube como lidar com seus dilemas. Não tem muita coisa falando sobre ela, não. Só que uma coisa me chama a atenção. Ela foi a única mulher que veio do homem. Porque depois dela, todas as outras pessoas vieram de uma mulher. E aí, talvez está a necessidade de você entender isso nessa manhã. Que tem horas que a gente doa coisas, mas tem horas que a gente precisa receber do outro. Quem muitas vezes só dá e esvazia, mas aquele que só recebe, recebe e incha. Então o Espírito Santo está dizendo nessa manhã: você precisa sentar para ouvir e você precisa estar pronto a abrir a mão para liberar. Esse negócio de não é para mim, não quero, não vou fazer, não. Nós fomos geradas para liberar coisas. O Senhor falava comigo, querido, sabe qual é o grande problema da vida de Eva? Até o momento que ela foi a versão da semelhança de Deus, estava tudo certo. Mas um dia, uma serpente visitou o Éden. E quando essa serpente vai visitar, algumas de nós aqui, em algum momento da vida, já quisemos, quem sabe, ser as primeiras em muitas coisas. Na escola, em casa, na faculdade, numa competição. Nem sempre ser a primeira é melhor, é bom. E ela também foi a primeira pessoa que deu ouvidos à serpente. Ela foi a primeira pessoa que conversa e é de se estranhar. Você já viu mulher falando com cobra, irmãos? Cobra fala. Eu imagino que talvez, se ela tivesse um pouco mais de paciência, ela poderia estranhar que aquilo não era natural. Ela viu num ambiente de perfeição uma tentação que aparece. E o diabo colocou algo na vida de Eva, que muitas vezes coloca no meu e no teu coração. Diga comigo: insatisfação. Estava tudo perfeito, mas o diabo olhou e disse assim: não está completo. Ela estava feliz com tudo aquilo que ela tinha, mas Satanás minou com um jogo de palavras as suas convicções e colocou uma situação. Muitas vezes está tudo perfeito. Quem aqui já ficou triste em festa? Talvez no seu aniversário. Por quê? Porque você parou para pensar naquilo que não tinha. Parou para pensar em um momento triste. Eu imagino a serpente olhando e dizendo: eu vou ter que jogar com essa mulher aqui, em uma área que talvez tente o coração dela. Ela foi a primeira mulher que ouviu a serpente. Ela também foi a primeira mulher que fez outra pessoa cair. A gente não pode ser assim. Ela foi a primeira mulher a se esconder de Deus.
Ela foi a primeira mulher a não assumir. Foi a serpente. Não fui eu. Ela foi a primeira mulher a ter que lidar, quem sabe, com a culpa, com o auto-perdão. Ela foi a primeira mulher a ter que lidar com consequência de erro. Foi a primeira também a passar por dores familiares, porque na casa de Eva, um filho matou o outro. Então, quando Deus gerou a mulher, Ele já sabia que nela haveria uma capacidade de suportar aquilo que hoje eu e você achamos que é insuportável. A primeira mulher a ser enganada. Quem aqui já foi enganado alguma vez? Levanta a mão. O que é que você sentiu de você? Raiva. Porque eu acreditei. Quantos golpes, né? Vivemos na geração da defraudação. Quantas mulheres iludidas aí na internet, em tantos outros lugares. Quantas pessoas que passam por situações de engano, ilusão, adultérios. Tantas coisas que vêm para minar a identidade da mulher, para afastar ela da sua verdadeira origem. As músicas de hoje tiram a mulher da sua origem, rebaixam ela a um objeto sexual e acham que ela vale aquilo ali. Só que uma coisa eu posso entender com Deus: a gente precisa estar muito convicta de quem Deus é, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, porque Satanás, ele se fantasia todos os dias e ele é mestre na arte do disfarce. Você vai entender no final dessa mensagem tudo que Deus quer falar com você. Ele disfarça, ele tenta trabalhar em algumas coisas. É como se a serpente chegasse para Eva e dissesse assim: não está suficiente aqui. O que você tem aqui no Éden não é suficiente, Eva. Aquilo que Deus fez por você não é suficiente. Outra, Ele está te limitando, porque Ele não quer que você cresça mais. Cuidado com as informações privilegiadas da serpente, porque ela fala, irmãos. Misericórdia, missionário, o diabo não fala comigo não, ele falou com Jesus no deserto. Misericórdia, missionária, Satanás nunca falou comigo não, ele tomou a boca de Pedro um dia. É por isso que a Bíblia vai dizer: não deis lugar ao... Porque se a gente abrir espaço, ele penetra, ele se disfarça. E o Senhor falava muito ao meu coração: uma atitude apenas, um estrago coletivo e duradouro. Pegou no fruto que não era para pegar. Deus disse: não coma. E a consequência vem, Deus expulsa eles. É a primeira mulher a ter que lidar com saídas. Ela tem que sair desse ambiente. Eu imagino o dia após expulsão do Éden. E quando ela é expulsa daquele lugar, a Bíblia deixa claro que Deus bota eles para fora. Porque Deus falou assim: se eles fizerem uma vez, eles podem comer da outra árvore. É como se Deus dissesse: eu não posso confiar repetidamente. Sabe por quê? E o Espírito Santo, com muito tremor, eu digo isso aqui. O Senhor dizia ao meu coração: existem pessoas que constantemente estão com desobediências repetidas. Deus deu ordens, Deus falou que não, ou Deus falou que sim, Deus mandou fazer, Deus mandou ir, e a pessoa constantemente está dizendo que não, e o Senhor lança uma palavra sobre Adão e Eva e diz: a partir de hoje vocês estão fora do jardim. Eva também foi a primeira mulher a achar defeito que antes ela não via. Porque quando ela olhava para o seu esposo, ela não via nada, mas quando o pecado chegou, ela tentou cobrir a nudez. E observe que até hoje é assim. Nenhuma mulher aqui está livre. Você já viu que quando você sente um vento demais sobre a sua roupa, parece que está tudo aberto? Qual é a nossa intenção? Imagine quem aqui de mulheres e homens já teve o desprazer de uma toalha cair e você pegar ela rápido. Você sabe o que Eva passou e Adão. Tentar cobrir algo, e ela tentou cobrir, irmãos. E quando eles vão tentar cobrir, eles vão usar folhas de figueira. Folha de figueira esconde o quê, queridos? Eva tentando se esconder de um lado, Deus olhou. Rotulada por um erro,
com uma consequência. Para você foi lindo, né, ter o seu bebê. Eu imagino Eva dizendo: quando eu engravidar, vou parir com dores. Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Naquela época não tinha pré-natal, nem ultrassonografia. E eu imagino Eva dizendo: quando vier a luz, eu sei que eu vou gerar, mas vai ser resultado de um erro. E a Bíblia diz que diante de toda essa expectativa, por que é que Deus está falando sobre isso? Deus está falando conosco nessa manhã sobre a primeira, para que nós não sejamos as próximas a cometer os mesmos erros. Às vezes Deus desenha para a gente quando alguém erra do nosso lado, e às vezes a pessoa faz igual, irmãos. Não aprende com os primeiros erros. Mas eu preciso mudar o tom dessa mensagem nessa manhã para te dizer que para toda folha de figueira escondida e exposta, existe o primeiro costureiro que apareceu com a graça. Oh, meu Deus do céu! A Bíblia diz: e Deus costurou para eles uma túnica e os vestiu. Cutuque alguém e diga assim: Deus colocou consequência, mas não tirou a capacidade de gerar. Poderia dizer para ela: a partir de hoje tu é estéril, mas ele não disse isso. E eu volto à palavra de ontem: tem que ser com dor, mas vai colocar para fora. Tem que ser com dor, mas é o Senhor dizendo: vai com dor, mas vai vestido. Vestiu na medida. Olha para o teu irmão aí, veja aí qual é o biotipo dele aí: mais magro, mais gordo. Diga assim: Deus tem uma túnica na medida para você. Deus sabe que a roupa que dá para a Ivete não pode dar para mim. Fisicamente não pode, quanto mais espiritualmente. Deus conhece as nossas medidas, irmãos. Deus conhece quem nós somos. E quando Deus libera uma palavra, eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Porque Deus falava muito comigo sobre espírito de intimidação. Satanás tem tentado acorrentar pessoas, parar pessoas. Quantos de nós aqui já recebemos ameaça? Faça tal coisa e eu destruo sua casa. Se mete com isso e você vai ver o que eu vou fazer. Tem gente que não jejua porque tem medo do diabo se levantar. Tem gente que não ora de madrugada porque tem medo da retaliação. Eu vou lhe dizer a sentença que o Éden disse: da serpente, da semente de uma mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça dele. Deus diz para o homem: tu vai comer do suor. Deus diz para a mulher: tu vai dar com dores. E Deus diz para a serpente: tu vai rastejar. A mulher vai ser a sua inimiga. Você vai ferir o calcanhar, mas ela vai esmagar a cabeça. A semente dessa mulher vai esmagar isso. E eu fico pensando: que palavra é essa, irmãos? Eva também é a primeira avó da história. Quem aqui acredita que Deus está aqui nesse ambiente? Deus falava comigo ontem sobre quebra de maldição hereditária. Deu errado com Caim, Abel morreu, mas Eva é a primeira mulher que sabe o que é recomeçar. E a Bíblia diz que ela tem o seu filho Sete, e a partir de Sete é gerado um homem chamado Enos. Então ela é a primeira avó da história. A Bíblia diz: e então começou a invocar o nome do Senhor. O Espírito Santo dizia: existem maldições que vão parar antes de chegar em você. Levanta a tua mão para cá, para o alto. Existem maldições que vão parar antes de chegar em você. Na minha casa ninguém prospera. Na minha casa só tem divórcio. Na minha casa todo mundo casa e descasa. Na minha casa ninguém vai à frente. Na minha casa ninguém faz faculdade. Na minha casa ninguém é escritor. O Senhor está dizendo: eu vou inaugurar um tempo novo a partir da sua descendência. Diga: meus filhos não serão como eu. Diga: meus filhos não serão como a minha linhagem. Deus vai estabelecer um tempo novo. Deus está dizendo nessa manhã: maldições estão sendo quebradas aqui. Deus. Meu pai era endividado, que minha mãe era endividada, que eu estou endividado. Corta.
minha mãe era depressiva, que meu pai era depressivo, que eu sou depressiva. Existia uma maldição na minha família, irmãos, de problema de coração. Todas as pessoas que morriam na minha casa era de ataque fulminante. Um ano antes de eu nascer, meu avô tinha morrido disso. E quando eu nasci com problema de coração. Só que Deus parou a maldição em mim e diz: eu vou te curar, eu vou mudar a sua vida. Tem casas de famílias aqui que são muitos históricos de câncer, pressão alta, diabetes. Se você está aqui nessa manhã, levante a sua mão e diga: essa maldição não vai chegar em mim, nem na minha linhagem. Deus tem um tempo novo para nós. A Bíblia diz que a serpente vai trabalhar nas convicções de Eva. Todas as vezes que você se sentir abalada, sem convicção, você precisa olhar para 3 coisas. Primeiro, para o retrovisor e lembrar da sua origem. Segundo, para o volante da sua vida e ver qual é o teu propósito. E segundo, para o endereço que você está caminhando. Você tem um destino. Deus não conversa com a serpente no Éden. A serpente só conversou com a mulher. Deus só decreta para ela. A gente precisa entender o lugar que o inimigo tem debaixo da mão de Deus, dos pés dele. Eu preciso dizer: Satanás não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo à sua altura. Até porque você vai ver lá na frente, quando ele for derrotado, é um anjo que vai trabalhar. Deus nem vai precisar descer, meu irmão. Então Satanás, ele é inimigo meu e seu, não de Deus. Só que às vezes a gente luta muito com isso, com essa nossa personalidade, com a nossa identidade. Deus falava muito comigo sobre identidade. Diga para alguém assim: seja você mesmo. Os outros já existem. Ah, irmão, eu sou grande demais. Sou magra demais. Sou gorda demais. Sou feia demais. Você muitas vezes pode até desobedecer a Deus, mas quer ver uma pessoa que você obedece? O espelho. Eu nunca vi alguém que para diante do espelho e ele dá uma ordem e você não fazer. Ele fala: seu cabelo está bagunçado, aí a gente faz. A gente olha para o espelho e diz: a saia está torta, e a gente se ajeita. Às vezes, aquilo que a gente está vendo, ou que o outro está dizendo, está mudando a nossa identidade. Eu lembrei, lá em janeiro, quando eu estava lá no Ceará, um irmão teve a oportunidade no culto, e aí contou a história de Simba, do Rei Leão. Tem até uma ilustração aí na internet, eu acho que encaixa aqui no que Deus quer falar. Um dia, quem aqui já assistiu o Rei Leão? Hakuna? Olha aí. Salmo 23 não sabe não, mas... Hakuna Matata. Os seus problemas, você deve... Isso é aprender Hakuna Matata. Um dia, aquele menino, ele é levado para o lugar de onde era o seu propósito. Aquele pequeno leão. E escravizado por uma culpa que o tio dele lança sobre ele. Ele vai para um lugar e quem abraça ele, Timão e Pumba. Um suricato e um javali, né? E quando ele vai chegar nesse lugar, os dois vão fazer um negócio dizendo assim: vamos ensinar ele a comer inseto, porque se ele aprender a comer carne, a gente vai virar presa. Vamos distorcer a identidade dele. Enquanto a gente tiver o domínio dele, ele não vai poder ser quem ele é. E aí agora o leão, que come muita carne, agora está comendo inseto. Está andando com os demais. E muitas vezes Satanás se disfarça de Timão e Pumba, né? Tentando distorcer quem nós somos. Eu preciso dizer algo para você. O céu te deu uma paleta e você precisa andar nela. A gente pode variar, melhorando e mudando, mas existem coisas que não é pra gente, que não é pro nosso perfil. E por mais que alguém pode dizer, faz assim que dá certo, anda desse jeito, faz desse jeito que dá certo, o Senhor sempre vai nos dar limites.
E a Bíblia diz que quando Eva está ouvindo a serpente, parece que eu estou vendo também Timão e Pumba tentando convencer Simba. Só que graças a Deus que no filme tem um macaco que chega com um cajado, né? Você pode agradecer a Deus pelos cajados da vida. Ó. O cajado bateu na cabeça dele. O macaco chegou para despertar e dizer: ei, Simba, lembra de onde você veio, quem você é, qual é o seu propósito. O reino está ameaçado. E ele sem entender nada, aí o macaco disse para ele: bora ali no lago, para você se ver no lago. E quando ele chega no lago, irmãos, que ele olha, a juba dele já está grande, ele já está adulto, é tão linda essa parte, né? E aí quando ele se vê, e quando ele olha para aquela imagem, quem sabe distorcida, quem sabe tentando ainda se alinhar diante das águas, aí ele pode dizer pela primeira vez: eu sou Simba, filho de Mufasa. Sabe o que o Espírito Santo dizia ao meu coração neste dia? O Senhor vai te levar de volta para a beira das águas, para você se lembrar de onde você veio, de quem você é filha e para onde você tem que ir. Pela primeira vez ele vai rugir, irmãos. E aí eu estou concluindo. Diga comigo: Adão e Eva morreram, mas a serpente continua viva. Eles partiram. Só Adão viveu mais de 800 anos. Eva eu não sei quanto, que a Bíblia não detalha. Mas a serpente continua viva. E aí eu entendi porque que Deus falou comigo sobre Apocalipse capítulo 12. Mais de 2 meses Deus falando comigo dentro desse texto. E quando deram um spoiler aqui da arrumação, que eu vi as gaiolas, eu falei: mentira, Jefinho, que tem gaiola. Ele disse: tem. Eu disse: sim, faz parte do fechamento da mensagem que o Senhor me entregou. E ele falou para mim: Rayane, Deus tinha me mostrado isso em sonho. Como Deus é poderoso, irmãos. Apocalipse capítulo de número 12. Jesus, ele vai se render à morte por um momento, vai ressuscitar, vai comprar a cédula de dívida que havia sobre nós. A serpente vai tentar contra ele no deserto, perde no deserto, já foi cantado aqui ontem. A serpente vai tentar contra ele no Getsemane, na cruz, mas perde na cruz. E agora em Apocalipse 12 vai perder para ele no trono. Porque a Bíblia diz, queridos, em Apocalipse capítulo 12, abre aí a Bíblia comigo, por favor. Já vou te liberar. Mas tu não pode sair daqui sem entender isso não. Tu tem que sair daqui valente nessa manhã. Valente. Apocalipse capítulo 12. Oh Deus. Verso de número 14. Eu não vou nem ler, eu vou deixar que você leia aí. Ó. Apocalipse capítulo 12, verso 14. Oh Deus. Espírito Santo. Ministério de Louvor pode vir já? Vamos fazer essa parte final da mensagem com todo mundo? Quem leu aí? Apocalipse capítulo 12. Vai falar sobre uma batalha de um dragão contra uma mulher. A Bíblia diz, queridos, que o dragão, eu te disse que Satanás se disfarçava. Lá no Éden ele era serpente, agora ele é dragão. Só que tem uma palavra de Deus, se tu não lembrar de nada do que eu preguei nessa manhã, guarda essa frase, diga assim: Satanás pode vestir a fantasia que for, o céu me entregou asas. Satanás pode vestir a fantasia que for, o céu nos deu asas.
A Bíblia diz, Apocalipse de número 2, o dragão vai lutar contra a mulher. Ele vai parar diante dela, vai tentar intimidar. Quantas vezes o dragão parou na nossa frente, diz pra gente: vou destruir seu filho, vou destruir sua casa. Eu não estou pregando nessa manhã para princesas Nutelas aqui que senta e espera, querida, sombra e água fresca vir. Eu estou pregando para mulheres valentes, que já teve que botar o diabo para correr, que já teve que orar pela sua casa de madrugada, dizendo: aqui dentro não, na minha casa não, na minha família não. Ele parou diante da mulher. Imagino ele parado e ela olhando para ele, porque ela não se escondeu nem correu. A Bíblia diz que por um tempo ela foi alimentada no deserto. Olha como Deus cuida da gente. Essa figura aqui não representa só Israel, mas principalmente a igreja do Senhor. E a mulher foi sustentada no deserto, protegida, guardada. Sabe o que o dragão faz? Lança água. Só que a Bíblia diz, Ivete, que a terra ajuda a mulher e engole a água antes de afogar a mulher. E aí, irmãos, você vai ter que entender quem é você em Deus, porque Ele não está parando de tentar. Tentou no Éden. Ele olhou e disse: vou destruir Abel, e então destruo a semente. Veio Sete e veio Enos. Ele tentou e disse nos dias de Noé: eu vou destruir esse povo, eu não quero que o Messias apareça. Deus providenciou uma arca. Tentou nos dias de Faraó, foi pregado ontem, mas Moisés foi preservado. Tentou quando tentou destruir os descendentes de Davi, através daquela maligna chamada Atalia, mas Joás sobreviveu. Tentou nos dias de Herodes, matando os meninos, mas o Senhor avisou a José e a Maria, dizendo: corre, porque ele vai nascer. Quando Jesus nasceu, ele disse: estou perdido, não tem mais jeito, não tem como lutar com essa semente. Se coloca de pé, faz aí braço de forte aí, diga assim: rapaz, eu sirvo ao melhor Deus dessa terra. Diga assim: eu sou a semente do sangue. Nero foi levantado e disse: eu vou acabar com os crentes. Mas cada crente que tombava na arena, milhares se multiplicavam. E é o Senhor dizendo nesse dia: Ele tenta contra a sua casa, Ele tenta contra a sua saúde, está tentando contra o seu filho, está tentando bagunçar a vida financeira. Mas o Senhor está dizendo, eu leio: então foram entregues à mulher 2 asas de grande águia, a fim que pusesse voar sobre o local que havia sido planejado, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. Aleluia. Diga comigo: fora do alcance da serpente. É aí onde Deus falava comigo, Brenda. A armadilha quebrou, o laço foi desfeito em nós. Oh, meu irmão, o inimigo perturba a tua vida todo dia. Então, por favor, abra aí Apocalipse capítulo 20. É o texto da vitória da igreja. Tua luta não é contra os hebreus, já foi dito aqui. É o texto que mais me faz dar risada na Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Eu sei que ele não queria que eu pregasse nessa manhã. Eu sei que ele queria que eu não dissesse, porque se fizesse gosto de tantas vezes que ele tentou semear no meu coração, não pregaria mais. Mas eu estou aqui porque o Senhor me deu asas. Eu estou aqui porque eu tenho um esconderijo secreto, e todas as vezes que elas estão cansadas, Ele diz: a sombra das minhas asas eu guardo você. Tem graça de Deus aqui. Apocalipse capítulo de número 20.
Então observei que desceu do céu um anjo com uma chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Verso de número 10, diz assim. Tem gente que tem medo até de falar do nome dele, né? Deus vai te colocar autoridade nessa manhã. E a Bíblia diz, igreja: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ah, você está com medo, é? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já não haviam mais confinados a besta e os falsos profetas, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O único que precisa de gaiola já tem uma preparada. Deus te entregou asas, então voa! Voa! Fecha os teus olhos. Erebassura bandaia serebe calabácia. Dominiquion derebassúria. A glória de Deus está nessa manhã desde o início do culto. Existem taliscas de gaiola sendo quebradas nessa manhã. Se tem uma coisa que acontece é quando as asas batem, faz barulho. Remancho e você vai voltar a fazer barulho. Segure na mão de alguém e diga: tu vai voltar a voar e fazer barulho. Olha pra mim. Olha pra mim. A partir de hoje, você está proibido de dizer essa frase: Deus não dá asa à cobra. A partir de hoje, você está proibido de dizer que Deus não dá asa à cobra. Porque graças a Deus que ela não tem. Aleluia. Mas a igreja tem. Glória a Deus. E eu vou finalizar a mensagem te dizendo o seguinte: olha para as costas do teu irmão aí, veja se tem algum sinal de que tem asa aí. Está crescendo. Passa a mão assim com carinho nas costas dele e diz: deixa eu sentir se tem, se já nasceu. Glória a Deus. Vai apertar um pouquinho só, né? Pauliana disse ontem: que lindo o sotaque de vocês. Vamos falar na Bahia, Pauliana. Vai estreitar só um pouco, né, pra gente aqui. Eu vou falando e tu vai entregando aí pra alguém. Diga para ele assim: você sabe por que muitas vezes você se sente cansado? Porque a asa parada pesa. Segunda coisa, talvez você está aqui nessa manhã e você sente que você tenta voar e não consegue, porque talvez uma das asas esteja deficiente, o voo está curto. Eu acredito num Deus de restauração. Terceira coisa, todas as vezes que alguém diz pra gente assim, inclusive a nossa mãe: eu vou cortar suas asas, ela está dizendo: eu vou te dar limite. Um dia disseram isso pra mim espiritualmente: eu vou cortar tuas asas, mas eu voei antes de cortar. Deus sabe. Também tu não pode ter asa artificial, porque desarruma no corpo. Tu tenta botar com um elástico e não vai. Desajuste. Tu não precisa de uma asa artificial, você precisa da sua, da que Deus te entregou. Se tu é papagaio, não queira ser águia. Se tu é águia, não adianta querer ser pardal, querido. A gente precisa ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas eu quero que você faça comigo aí. Abra espaço aí, tem. É manhã de libertação aqui. Balança aí, balança aí. Balança aí. Missionária, só
você quer falar sobre uma igreja de asas fortes, que entende a necessidade do renovo, que aguenta a turbulência, que contrai ela, mas voa, seja cheio pela presença de Deus. Eu ouço barulho de asas. Eu ouço barulho de asas. Eu ouço barulho de libertação. Eu ouço barulho. Jefinho, vem cá. Vem cá. Segura. Eu vou fazer o que Deus falou. No sonho, Deus te mostrou umas gaiolas abertas e outras fechadas. Você tem capacidade de abrir todas aqui? Por favor. Igreja não é lugar de gaiola. Eu profetizo que quando Ele abre aqui, Deus abre o teu coração. Eu profetizo que quando isso for, Deus, feito aqui em cima, cadeias do mundo espiritual estão sendo quebradas. Agora, seja livre. Vamos cantar, ministério de louvor. Seja livre. Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Eu posso ouvir a igreja. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer. Cadê você que crê? E todo joelho se dobrará. Meu Deus. E toda língua e a igreja? Mas a igreja será arrebatada. Com piscar. Vai acontecer, meu irmão. Acontecer. Recebe libertação aí. Mas a igreja será arrebatada. Com piscar de olhos acontecerá. Segura aí. Segura na mão de alguém. Diga assim: um dia. Diga pra ele: um dia. Bem baixinho. Diga comigo: um dia o barro vai derreter. Diga: um dia a costela velha não servirá mais. Mas a ideia do coração de Deus permanece intacta. Como é que você me prova isso, missionária? Eu falei sobre origem. Eu falei sobre propósito. E eu falei sobre destino. E a Bíblia diz: porque dele, para e são todas as coisas. Glória, pois, a Ele na igreja. Mas a igreja será arrebatada. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Segura aí. Eu quero chamar aqui à frente todas as mulheres da igreja. Pode vir. Quem for obreira, pode vir aqui pro altar. Bem baixinho o louvor. As crianças que são meninas, tragam também. Eu preciso de vocês aqui, ó. Porque eu quero pedir que os homens da igreja façam um círculo ao redor das mulheres.
Eu preciso de todas vocês aqui, ó. Toda você. Tu que é fêmea, todo mundo, pode não ser da igreja, todas as mulheres aqui. Tu que é diaconisa, pregadora, alguma pastora, venha pra cá, por favor, aqui no altar. As obreiras aqui no altar. Ora, bandaia, sou. Cadê Poliana? Cadê Poliana? Aqui no altar, Poliana. Era sorabando, pelebas. Os homens que estão aí conseguem segurar as mãos uns dos outros e fazer um círculo ao redor das mulheres? Tenta aí, tenta aí. Todos os machos que estão aqui atrás. Mais pra frente as irmãs, ó, aqui ó. Aqui ó, por favor, tem muito espaço aqui ó, pode subir. Ah, é muita asa junta. Vamos presença aqui, rapaz. É muita asa junta. Glória, 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 glória. Ah, meu Deus. Chorabando, rebaixo. Fecha os teus olhos, minha irmã. O grandão tá aqui, o grandão tá aqui. Deixa Deus usar você, Tarcísio. Há uma presença aqui, aleluia. Glória, glória. Meninas, olha para trás. Eu me rasgo Essa era a ideia do Éden. inteiro. Pode olhar para cá. Faço tudo, mas venho. Deus me dizia nessa manhã: eu vou restaurar o formato que eu idealizei. Eu vou restaurar o formato que eu idealizei. Minha irmã, o meu Adão não está na igreja, não interessa. O Senhor que te deu um nome, te chamou de mãe de todos os viventes, está dizendo nessa manhã: eu cuido de você, eu sou o teu marido. Tem uma presença de Deus pairando. Fecha os teus olhos, fecha. Cura acontecendo aqui nesse lugar, irmãos. Tem cura física acontecendo aqui nessa manhã. Deus está tocando no corpo de algumas irmãs. Deus está tocando no corpo de algumas irmãs. Coloque a tua mão sobre o teu ouvido, porque eu vou profetizar. Toda conversa de serpente desapareça agora, porque tu é imagem e semelhança do teu Criador. Não temerei a tua fumaça. Nada de se matar. Bem baixinho, bem baixinho. Que história é essa de querer se matar? Deixa eu te contar algo particular aqui. Na metade da minha caminhada, tinha mais ou menos uns 7 anos de evangelho. Um dia a serpente disse para mim assim: vai no alto de uma laje. O lugar que mais você tinha valor não te valoriza mais, que é a igreja. E eu cheguei aí, irmãos. Eu segurei as mãos para baixo. E eu comecei a chorar e eu disse: Deus, tá tudo dando errado. E eu lembrei do céu, eu lembrei da minha casa, eu lembrei da minha família. E o Senhor falava comigo: Rayane, é só mentira da serpente. Eu ainda vou fazer você voar sobre essa terra. Eu ainda trarei coisas grandes, te usarei como instrumento de cura. Graças a Deus que eu não pulei naquela laje. E o Espírito de Deus está dizendo para você: eu conto com você para voar. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas. Eu
Eu sei que Ele está com raiva da gente nessa manhã. Eu sei porque Ele sabe que o final dele já está decretado. Eu sei que tem dragão parado diante de mulheres aqui, dizendo que vai destruir casamento, dizendo que ela vai ser uma vergonha. Eu sei que Ele está parado na porta de algumas casas. Eu sei que em algumas vezes Ele entra em algumas redes sociais, em alguns aparelhos, disfarçado, fantasiado. Mas nessa manhã, eu declaro que os pés que esmagou a cabeça dele um dia, continua tendo a chave da morte do inferno. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando Deus quer, até aquilo que Ele faz nos favorece. Ele pensa assim: vou matar, e Deus diz: vou liberar testemunho. Deus está quebrando cadeias aqui. Você está me vendo parar porque eu estou tentando entender aquilo que Ele quer falar. Irarara sorabandai de canto. Toda conversa de serpente, não alimente mais. Tá feia, você diz, tenho asas. Não pregou nada, tenho asas. Não cantou bem, tenho asas. Vou destruir o teu sonho, tenho asas. E vou lhe dizer uma coisa: a melhor resposta é aquela que não. Quando a serpente conversar demais, você joga o cabelo para o lado e mostra as costas e diz: conversa aqui, Satanás, conversa com as minhas costas, porque a Bíblia diz, e eu termino: você estará fora do alcance da serpente. Deus abençoe. Aleluia. Deus, unidos no mesmo propósito, crendo na ação soberana do Senhor, apresento cada criança aqui, assim como Satanás quis impedir o nascimento de Moisés, assim como ele tentou impedir o nascimento de Jesus, assim como ele decretou e organizou a morte, o Senhor vem organizando vida. E essas crianças, ó Deus, que aqui estão, que estão em casa, eu quero reter, aniquilar, paralisar, anular toda ideologia inculcada na mente desses meninos e dessas meninas. O Senhor gerou macho, o Senhor gerou fêmea. O Senhor não criou um cromossomo homo, Deus é hétero, Deus. O Senhor gerou, ó Deus querido, a menina e o menino. O Senhor gerou no útero de uma mulher, ó Pai querido, e o Senhor falou qual sexo seria. E eu venho repreender todo o intento de Satanás, toda a obra das trevas, Pai. Anular, Pai querido, toda a situação inculcada na mente desta menina. Menina um dia vai crescer e ela vai casar com um menino, vai namorar um menino. Eu quero reter, anular, aniquilar, ó Deus querido, toda a ação do inferno na vida deste menino, Pai. Ele vai crescer, ele vai casar com uma menina, ele vai namorar uma moça. Deus, este é o projeto do Senhor, assim como foi no Éden. Que a graça, que a misericórdia alcance cada mulher aqui representada, cada família aqui nesse contexto,
assim como os homens estão ligados, assim como as mulheres estão aqui neste altar, diante do Senhor. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar. Assim como o Senhor instituiu e constituiu no Éden a primeira família, eu abençoo o lar de cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar aqui. Eu vou emprestar a bênção aqui. Fernanda, cadê? A Fernanda está aqui em cima? Vem cá, Fernanda. Missionária Rayane. Ela vai fazer a diplomacia, irmãs, e eu vou liberar a bênção para que possamos concretizar essa etapa. Se você pode, logo mais às 18. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida grande. Glória a Deus. Seja usada grandemente na presença do Senhor. Que ela saia daqui nessa manhã transformada. Ela saia daqui nesta manhã cheia do Espírito Santo de Deus. Para que ela possa transbordar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós agradecemos. A mão sobre o teu coração essa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a